Vamos então realizar a ficha de trabalho número 3, relativa às propriedades dos campos. Será necessário abrirem a base de dados M4 FT2 música, que foi criada na ficha 2. Portanto, eu vou abrir aqui a minha. Está aqui a minha base de dados. Portanto, vocês devem ir à plataforma Classroom, à ficha de trabalho número 2 e descarregar o ficheiro que lá está. Copiar esse ficheiro das transferências para o vosso ambiente de trabalho. Ok? Portanto, eu neste momento vou aqui abrir a minha, ativar o conteúdo e alterar o nome de acordo com o que diz na ficha. Portanto, e grave com o nome M4 FT3 música, ou seja, vamos mudar ali o nome da ficha. Portanto, vou aqui à base de dados, ficheiro, guardar base de dados como, vou colocar dentro do ambiente de trabalho, vou mudar apenas ali o nome da ficha. Portanto, mantém-se o módulo 4, ficha de trabalho 3, música, e vou guardar. Okay? Vou ativar conteúdo, vocês já podem reparar que já tenho ali ficha de trabalho 3, okay? O nome na barra de título, ele já me alterou o nome. No entanto, a informação que foi criada na última aula, as tabelas estão cá todas disponíveis. Também neste momento eu abri as tabelas todas em vista de folha de dados. Abri todas as tabelas, ok? Pronto, eu só abri para vos mostrar que estava cá toda a informação. Vamos ver então o que diz a seguir. Na tabela álbuns, defina as propriedades apresentadas na tabela 1. Okay? Portanto, vamos aqui à tabela álbuns, vamos abrir na vista de estrutura. Okay? Portanto, nós queremos editar a vista de estrutura, ou com o botão direito do rato em cima de álbuns, clicar em vista de estrutura. Okay? Portanto, ele abre-me aqui então a minha área de trabalho relativa à vista de estrutura. Okay? Portanto, como já tínhamos visto, temos aqui a parte relativa aos nomes dos campos, dos tipos de dados, a descrição, que neste caso não foi colocada. Eu vou aumentar só aqui, fazer 2 cliques no cabeçalho, na linha de cabeçalho, para ele aumentar o espaço disponível para o conteúdo da coluna. Okay? Vou fazer aqui 2 cliques para conseguir visualizar tudo. E depois cá em baixo tenho uma área relativa às propriedades dos campos. Okay? Portanto, nós quando criamos um novo campo, podemos personalizar determinadas propriedades que podem ser visíveis na parte inferior da janela. Portanto, todos os campos, de acordo com o tipo de dados que está selecionado, vai variando as propriedades do campo. Ok, então vamos ver então o que é que nós temos aqui na ficha. Ele pede-nos então que o título tenha um tamanho do campo 40 e não permitir comprimento 0. Ok? Portanto, vou carregar no título e vou verificar tamanho do campo. Ele tem 255 caracteres. Eu vou pretender que ele tenha no máximo 40 caracteres e permitir comprimento 0. Ele diz que sim, eu não posso permitir. Portanto, vamos colocar aqui a opção não. Temos aqui, ok, na caixa temos as 2 opções para escolha, ok? Portanto, vamos carregar aqui na opção não, ok? E então está feito. Vamos ver a seguir. Código do grupo, tamanho do campo, número inteiro longo. Código do grupo, ok? Vamos carregar em código do grupo, tamanho do campo, número inteiro longo. Já está definido, não tenho de alterar nada. A seguir, no código do tipo também o tamanho do campo é número inteiro longo e no código de formato a mesma coisa. Ok? Portanto, código do tipo também já está definido, código do formato também já está definido. Depois, na editora, o tamanho do campo. Na editora, o tamanho do campo é 15. Vou carregar aqui no tamanho do campo, vou cá escrever 15. Ok? E permitir comprimento 0. Também temos de mudar aqui a opção para não. Vou aumentar aqui a largura da coluna para conseguir fazer a leitura de todas as propriedades disponíveis. Vamos voltar à ficha. O ano, máscara de introdução. Portanto, temos aqui a indicação que a máscara de introdução tem apenas 4 caracteres.
ok? Portanto, vamos aqui ao ano, no número, vamos carregar na máscara de introdução e temos aqui 3 pontinhos que nos ajudam através de um menu, ok? Portanto, ele diz que primeiro temos de gravar as alterações, vamos dizer que sim. A definição das propriedades do tamanho do campo de um ou mais campos foi alterada para um tamanho menor. Uma eventual perda de dados poderá resultar na violação das regras de validação. Deseja continuar mesmo assim? Porque é que ele nos mostra esta mensagem? Porque nós já temos na vista de dados, ou seja, já temos registros inseridos. Portanto, vocês, através da vista de dados, já inseriram registros nesta tabela. Okay? E como nós alteramos o tamanho de campo de 255 para 40 e em alguns casos para 15, ele dá-nos a indicação de que se o tamanho for superior àquilo que nós agora mencionamos, ele vai gerar uma perda de informação, que é aquilo que diz aqui, ok? Portanto, eu vou dizer que desejo mesmo assim continuar, vou dizer que sim, ok? E ele agora mostra-me as regras de integridade dos campos foram alteradas, os dados existentes poderão não ser válidas para as novas regras. Okay? Este processo pode demorar muito tempo, deseja que os dados existentes sejam testados com as novas regras, dizemos que sim, ok? Portanto, ele vai verificar se o tamanho do campo está de acordo com o tamanho que nós neste momento definimos, 40 ou 15. Okay? O assistente de máscara de introdução só trabalha com tipos de texto ou dados, portanto, eu aqui o que é que acontece? Eu tinha inicialmente escolhido o ano como número, isso foi o vosso caso, vocês vão ter de alterar o tipo de dados do ano para texto, está bem? Portanto, eu vou fazer aqui a alteração, vou carregar aqui em texto, se tinham texto, deixem ficar, ok? Portanto, como ele só trabalha com texto ou data, interessa-me então criar a máscara de introdução e manter aqui o tipo de dados texto, está bem? Portanto, eu vou carregar aqui na máscara de introdução novamente, ele vai-me pedir para gravar, ok? Portanto, primeiro tenho de guardar a tabela, digo que sim, e agora sim, ele mostra-me o assistente de máscara de introdução, ok? Este assistente tem um conjunto de máscaras já criadas que nos permitem definir o tamanho de certos elementos, como um telemóvel, um número de contribuinte, um número de beneficiário da Segurança Social, ok? Portanto, temos aqui o cartão de crédito, o número do BI, código postal, ok? Portanto, temos aqui alguns formatos disponíveis para nós selecionarmos de acordo com a informação que vai constar neste registro. Okay? Portanto, então o que é que eu vou fazer? Neste momento eu quero então fazer o ano tem de ter 4 dígitos e eu vou escolher aqui a opção, tenho aqui uma opção, portanto, a opção não está aqui, como não aparece disponível essa opção, vamos fazer de outra forma, vamos criar nós essa máscara. Vou fazer aqui cancelar, ok? Não vou usar o assistente e vou eu colocar a máscara, portanto, seriam 4 zeros, ok? Portanto, esta máscara de introdução será criada de acordo com o número de caracteres que nós permitimos que sejam introduzidos neste campo, ok? Portanto, e ficará neste formato então. Vamos agora voltar aqui à ficha, ok? Portanto, esta tabela está concluída, vamos gravar as alterações das propriedades e a seguir vamos criar a tabela contactos, definindo a estrutura e fazendo a descrição dos campos de acordo com a indicação que aqui está, ok? Portanto, vamos agora à base de dados, vou gravar estas alterações, vou fechar, já agora vou fazer 2 cliques na tabela álbuns, ok? Vocês conseguem visualizar 2 cliques na tabela álbuns para ver a vista de estrutura, ok? E eu aqui tenho as alterações que fiz a alguns destes campos
e que tenho aqui, se eu tentar acrescentar mais um valor no ano, ele não me deixa, está bem? Portanto, ele automaticamente diz-me que são 4 campos, 2008, okay? Vamos imaginar que eu vou colocar aqui um novo registro, exemplo, okay? Que agora não me estou a lembrar nenhum título de álbum. Vou colocar aqui o código do grupo 1, o código do tipo 2 e o formato vou colocar 2 e vou colocar, por exemplo, music e agora aqui o formato da data, ok? Portanto, reparem, quando eu começo a escrever a data, ele aparece-me logo disponível o número de caracteres que eu tenho de inserir, porque eu criei uma máscara para definir que seriam 4 caracteres, ok? Portanto, 2012, por exemplo, ok? Portanto, eu agora gravando e fecho e esta informação fica lá, tá bem? Vamos criar agora uma nova tabela, criar, estrutura da tabela, ok? E vamos ver então quais são os campos. Portanto, precisamos do código contacto, do nome, morada, código postal. Código contacto, nome, morada, código postal. Vamos ver o resto. E-mail, telefone, idade e fotografia. E-mail, telefone, idade e fotografia. Ok? Portanto, como vocês já sabem, ele por defeito cria tudo com o tipo de dados texto. Nós agora vamos alterar de acordo com a informação pretendida. Ok? Portanto, código de contacto, numeração automática, texto, e-mail e uma hiperligação, telefone de texto, idade, número e objeto OLE, ok? Portanto, vamos fazer estas alterações. Código de contacto, numeração automática, vou aumentar aqui, texto, e-mail e uma hiperligação, o telefone de texto, a idade, número e a fotografia, objeto OLE. Pronto, aqui também está. Voltamos à ficha e vamos alterar então as propriedades. No campo nome, o tamanho do campo é 50 e não permitir comprimento zero. O que é isto não permitir comprimento zero? Ele não pode ficar vazio, este campo. Okay? Portanto, quando nós vamos inserir o registro, se deixarmos o nome vazio, ele vai nos dar um erro. Okay? Portanto, eu vou aqui então a nome, 50... Permitir comprimento zero, vou aumentar aqui para se ver tudo. Permitir comprimento zero, vou escolher a opção não. Ok? A seguir, na morada, tamanho do campo 100. Morada, vou carregar aqui no campo morada e tamanho do campo 100. Depois, no código postal, ele já tem uma máscara de introdução. Ok? A mesma coisa que fizemos em cima. Vamos lhe dar aqui 4 zeros e traço 3 novos. Okay? Portanto, no código postal, 4 zeros, 1, 2, 3, 4, 999. O que é isto? Os zeros são obrigatórios, ok? Os 9 são opcionais, ok? Portanto, estes caracteres, os 3 novos que eu tenho aqui à frente, são caracteres opcionais. Quando vocês estão a digitar a máscara de introdução, no caso do código postal, quando estão a colocar o código postal no registro, se colocarem só 4 dígitos, ele aceita. Okay? Porque os restantes 3 são opcionais. A seguir, a hiperligação não tem propriedades. No telefone, tem um assistente de máscara de introdução, que é o telemóvel. Vamos buscar o telefone. Okay? No assistente de máscara de introdução, vamos carregar agora assim nos 3 pontinhos. Okay? Naquele assistente que eu fui há bocado e depois fiz cancelar. Carregar aqui nos 3 pontinhos. Ele pede para guardar, vamos dizer que sim. Vamos guardar isto com o nome contactos. Eu estou aqui com maiúscula, contactos, ok? Vou fazer guardar, ok? Ele diz que eu não tenho nenhuma máscara, nenhuma chave primária definida. Eu vou fazer, ele pergunta se deseja criar a chave primária agora. Eu vou dizer que não quero que seja o programa a criar. Eu depois crio a chave primária, ok? Neste momento vou colocar então o telemóvel, que é a indicação que lá está, seguinte. Portanto, aqui mantenho a máscara de introdução. Estão a ver, por defeito, ele já cria aqui a máscara. Os caracteres marcadores de posição deseja que o campo mostre, se nós quisermos escolher aqui o caractere no campo, se nós quisermos escolher o caractere de posição,
o underscore, o ponto de exclamação, ok? Temos aqui alguns caracteres disponíveis. Eu vou deixar o que está por defeito, que é aquilo que estava a aparecer há pouco no código postal. Portanto, são os 4 dígitos marcados. A seguir vou fazer o seguinte. Ele pergunta-me se eu quero com este formato, com os símbolos na máscara, que me mostro neste formato ou neste, ok? Vou escolher este, por exemplo, e vou fazer o seguinte e concluir, ok? Portanto, a máscara de introdução está colocada. Quando eu for colocar o telemóvel, não consigo introduzir mais que 9 dígitos no telemóvel, ok? Agora, aqui em relação à idade, tenho o tamanho do campo simples, casas decimais 0. Vamos lá ver então a idade, tamanho do campo, vou escolher aqui em vez de número inteiro longo, vou escolher simples. Que era mais, tamanho simples. Casas decimais 0. Casas decimais, ele está automático, vou optar pelo 0. Ok? Depois, regra de validação maior que 0, ou seja, a idade tem de ser superior a 0. Regra de validação. É a regra de validação. Exatamente, ok? Regra de validação. Vou digitar lá maior que 0. Desculpa, maior que 0 aqui. E depois tenho o texto de validação, só números positivos, ok? Portanto, se eventualmente for colocado um número negativo, ele vai me dar a indicação que só pode colocar números positivos, só números positivos. Ok. Pronto, e o objeto olé na legenda de fotografia da pessoa, portanto vamos aqui ao campo de fotografia, carregar aqui no campo de fotografia e na legenda fotografia da pessoa. Pronto. E as propriedades para esta tabela estão definidas. Falta-nos, neste momento, decidir. Temos aqui um pormenor. Todos os campos são de preenchimento obrigatório, à exceção da fotografia, ok? Portanto, vamos verificar isto novamente. Portanto, ele aqui por defeito fica logo como obrigatório, porque vai ser chave primária. Vou já definir. Código do campo, o código do contacto, chave primária. O nome necessário, ele diz que não, vamos colocar que sim, ok? O morada necessário, ele diz que não, vamos colocar que sim. O código postal necessário, vamos colocar que sim. A hiperligação, a mesma coisa. Sim. Reparem que aqui ao lado, quando vocês carregam na propriedade, ele mostra-vos aqui algum tipo de ajuda, ok? Portanto, permitir comprimento zero, permite cadeias com comprimento zero neste campo, ok? Indexado. Portanto, ele mostra-vos aqui algum tipo de ajuda sempre que vocês carregam aqui. Ele mostra-vos aqui alguma ajuda nesta janela a explicar num pequeno texto, o que é que cada uma destas propriedades quer dizer, está bem? O que é que significa? Entretanto, eu sei, desci, já estou cá em cima novamente. Portanto, estava aqui, permitir comprimento zero, desculpem, necessário sim. O telefone, necessário também sim. A idade, necessário também sim. O objeto olé é que não é necessário, é o único que não será necessário, ok? Pronto. Neste caso, a chave primária vocês não vão definir como sendo obrigatório, porque ele já vai ser obrigatório. Temos aqui apenas uma coisa aqui no incremento de novos valores, ok? Portanto, aqui nós podemos definir se queremos que ele incremente, ou seja, ele é 1 e ele incrementa mais um 2, incrementa mais um 3, ou se queremos que seja aleatório. O programa vai escolhendo aleatoriamente os valores. Por defeito, este é o mais recomendado, o incremento, para que a numeração seja sequencial. Okay? Neste momento, vamos verificar se está tudo. Preenchimento de todos os campos, chave primária, todas as propriedades, está feito. Vamos gravar, ok? Portanto, carregar cá em cima para gravar e fechar, ok? Pronto, e vamos ver o que vem a seguir. Para aproveitar a tabela acabada de criar, cria a tabela empréstimos para que em qualquer momento saiba a quem emprestou os álbuns. Chave primária é o código do empréstimo, ok? Portanto, temos uma nova tabela. Vamos criar novamente uma tabela em vista de estrutura. Criar
estrutura da tabela. A tabela vai se chamar empréstimos. Vamos ver aqui os campos. Temos o código do empréstimo, o código de contacto e o código do álbum. Ok? Código do empréstimo, código de contacto, código do álbum. Ok, e depois temos data, estado e entrega. Data, estado, entrega. Ok, então o primeiro, numeração automática. Já sabemos que é a chave primária, para não esquecer, vamos definir já. Número, data, hora. Portanto, número, data, hora. Okay? Vamos só ver aqui um aspecto. O código de contacto já é a chave primária dentro da tabela contactos. Okay? O código do álbum é a chave primária dentro da tabela álbuns. Portanto, estas duas poderão ser consideradas também chaves primárias, mas chaves estrangeiras, ok? Mas para já vamos definir só esta. Mas tomem atenção, como elas são chaves primárias noutra relação, também já são numeração automática numa outra relação, aqui nós não a podemos colocar como numeração automática, ok? Temos de colocar estes campos como sendo número, uma vez que eles já eram chave primária e noutra relação, eles não podem ser numeração automática porque ele não vai ser gerado novamente, ou seja, o código de contacto e o código do álbum já foram gerados, não vão ser gerados novamente, ok? Portanto, neste momento colocamos número inteiro longo e ficará assim. Vocês têm de ter sempre atenção que se os campos já foram criados noutras tabelas, okay? Se migram de outra tabela, das tabelas de relação, se é uma tabela de relação, então nós não podemos usar a numeração automática, porque isso depois vai dar erro. Tem de ser um número inteiro longo, ok? A data, a hora, o estado, vamos ver aqui novamente na ficha, o estado, texto e o entregue, sim, não. O estado, texto e o entregue, sim, não, ok? Portanto, o sim, não, o sim, o sim, não armazena um valor booleano, 0 ou 1, verdadeiro ou falso, portanto, este tipo de dado é o que armazena, ok? Continuando então aqui, vamos agora definir as propriedades. Código de contacto, número inteiro longo e o formato da data, ok? Portanto, código de contacto, número inteiro longo está, ok? E o formato da data. Vamos formatar aqui a data usando aqui uma dessas opções. Deixem-me só verificar novamente qual é o formato, ok? E o formato será este, ok? Portanto, data normal, ok? Portanto, vocês vêm por aqui, escolhem a data normal. Então, a seguir temos o texto, o estado, desculpem, no campo estado, a legenda, descrição do estado do álbum na altura do empréstimo. Eu até vou copiar este texto para ser mais rápido e colar na legenda, ok? Portanto, vou colocar aqui na legenda esta informação. A seguir, no entregue, a legenda também vou copiar aqui a informação. Portanto, ele vai-me guardar se o livro foi entregue ou não, verdadeiro ou falso, ok? Portanto, nós temos aqui várias opções, se queremos colocar o sim ou não, ou o ligado, desligado. Eu até vou escolher aqui a opção sim, não, que é o que faz mais sentido, entregue sim ou não, e na legenda vou colocar isto, ok? Portanto, formatem também, apesar de eu não dizer na ficha, formatem este campo sim, não. Vamos alterar isto, ok? Portanto, neste momento está tudo criado. Vamos então gravar a tabela que se chama empréstimos. Okay? Portanto, vamos gravar, sim, e vamos lhe dar o nome empréstimos. E ok. Pronto, agora está. Podemos fechar essa tabela também. Vamos ver o que falta. Cria uma máscara de introdução para o campo duração da tabela faixas para apenas visualizar a hora completa, isto é, sem a informação da data. Okay? Portanto, máscara de introdução para o campo duração da tabela faixas. Faixas, vamos abrir aqui com vista de estrutura, com o botão direito rato e a duração, e temos de vir aqui à máscara de introdução, exatamente.
Aqui estou na máscara de introdução, vamos carregar aqui no botão, nas reticências, que é o botão compilar. Eu há bocado não vos disse o nome, é o botão compilar. Okay? Carregando aqui, então vamos escolher o formato de hora completa. Okay? A hora completa, isto é, sem visualizar a informação da data. Tá bem? Portanto, temos aqui a hora completa, que está cá. Okay? Seguinte, como é que vocês querem visualizar o caractere, seguinte e concluir, ok? Portanto, isto está feito. Neste momento, basta então gravar as alterações, ok? Portanto, e no final devem submeter a informação, a base de dados, a ficha de trabalho 3 ao Classroom, ok?